Essa é a história de 3 crianças que tiveram destinos muito diferentes, desafiados pela vida e pelas escolhas de seus pais desde cedo. O abandono, o amor persistente e a luta para reconstruir a família. Me chamo Eunice, e esta é a história de Felipe, Diego e Michele. O ano era 1990, e Salvador ardia não apenas pelo calor abafado de janeiro, mas pelo peso silencioso que se acumulava dentro da casa simples onde viviam Marília, Mário e seus 3 filhos pequenos. Felipe com 6 anos, Diego com 5 e Michele com 2 anos. Nos últimos anos, o casamento já estava desbotado. Marília, enfermeira dedicada, trabalhava no Hospital Geral de Salvador havia mais de 20 anos, mas sentia que sua vida se tornara um ciclo sufocante de obrigações. Mário, eletricista autônomo, vivia cansado, com trabalhos instáveis, e a pressão financeira pairava como uma nuvem escura sobre a família. Foi nessa fase, exausta emocionalmente, que Marília tomou uma decisão aparentemente inocente, mas que mudaria tudo. Ela se transferiu para o turno da madrugada. Mário, eu preciso de paz. Preciso respirar. As crianças dormem à noite. Você dá conta, não dá? Claro que dou, Marília. Se é isso que você quer. Mário não discutiu. No fundo, achou até que o novo horário poderia ajudar o dinheiro a entrar com mais constância. Mas o que ele não imaginava é que essa escolha abriria portas que jamais deveriam ter sido abertas. No turno noturno, o hospital era outro mundo. Corredores silenciosos, luzes amarelas meio apagadas e uma rotina mais íntima. Foi ali que Marília se aproximou de Jefferson, um recém-contratado enfermeiro de 33 anos, carismático, ambicioso e extremamente atento a tudo o que acontecia ao redor. As conversas começaram nos intervalos. Marília, cansada do casamento, sentindo-se invisível, começou a desabafar. Jefferson, eu me sinto esgotada. Em casa, é como se eu não existisse. Você merece muito mais do que isso, Marília. Você é incrível, só não enxerga. Jefferson viu a fragilidade e, lentamente, plantou terreno. Passou a elogiá-la, a oferecer ajuda, a ouvir seus dramas familiares. Em poucas semanas, tornou-se o ponto de equilíbrio emocional dela. E quando Marília percebeu, já estava envolvida. Os dois começaram a aproveitar os recantos silenciosos do hospital, depósitos de materiais, salas vazias durante a madrugada, o terraço onde o vento trazia o cheiro salgado do mar. Era um romance proibido, impulsivo, nascido de carência e vaidade ferida. Por 6 meses, Marília viveu em 2 mundos. A noite era paixão, fuga, ilusão com Jefferson. Durante o dia, só culpa, desgaste, frieza com Mário e com os filhos. Mas romances ilícitos nunca permanecem ocultos por muito tempo. Alguém do hospital, talvez por ciúmes, moralismo ou simples maldade, fez uma denúncia anônima. Mário recebeu uma ligação inesperada. Seu Mário, eu acho que o senhor precisa saber o que sua mulher anda fazendo no hospital. No início, ele não quis acreditar. Mas a dúvida se transformou em angústia. A angústia virou necessidade. E, por fim, necessidade virou vigilância. Durante semanas, Mário investigou o que acontecia. Até que, numa madrugada abafada, estacionou próximo ao hospital e esperou. Foi então que viu Marília e Jefferson, aos beijos, encostados na sombra de um dos carros. Riam, abraçavam-se, eram íntimos, cúmplices. Tudo aquilo que ele não via em casa há anos. Foi como levar um soco no estômago. Não houve confronto. Não houve grito. Não houve explicação. Estava cansado, sem esperança. Apenas uma decisão silenciosa. Ir embora. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e o coração esmagado, Mário fez sua mala, pegou seus documentos e saiu sem olhar para trás. Foi para o sul do país, onde conseguiu trabalho como caminhoneiro numa grande transportadora. Dias, semanas e meses passariam sem notícias. Virou um fantasma com nome, mas sem endereço. Naquele momento, ele acreditava estar fugindo da humilhação, mas sem perceber e sem se importar,
deixava 3 crianças à deriva. Sua decisão impactou na vida dos filhos, muito mais do que ele poderia imaginar, mas estava olhando somente para sua própria dor. Quando Mário desapareceu, Marília desmoronou emocionalmente. Tentou buscar Jefferson e implorou. Você disse que me amava, que cuidaria de mim. Marília, eu nunca falei que assumiria seus filhos. Você precisa entender. Isso é problema seu. As palavras foram como facadas. Jefferson se afastou, assim que percebeu que a relação poderia gerar responsabilidades que não queria carregar. Marília ficou sozinha, sem marido, sem amante e com 3 pequenos pedindo por comida, carinho e estabilidade. A culpa se tornou insuportável. A vida financeira desmoronou. As noites eram longas demais e os dias pesados demais. Em um ato de egoísmo e desespero absoluto, talvez a maior tragédia de sua vida, ela tomou a mesma atitude de Mário. Abandonou os filhos e não olhou para trás. Deixou-os com vizinhos, dizendo que voltaria logo, mas nunca voltou. E assim começou a saga que marcaria para sempre os destinos de Felipe, Diego e Michele. Os vizinhos preocupados acionaram o conselho tutelar e as crianças foram acolhidas no orfanato do bairro de Nazaré, em Salvador. Era um prédio antigo, com paredes descascadas e cheiro de água sanitária misturado a café velho. Ali, 3 crianças recém-abandonadas tentavam compreender o que significava perder pai e mãe ao mesmo tempo, sem saber por que haviam ido embora sem sequer se despedir ou explicar. Felipe, com apenas 6 anos, já olhava o mundo com desconfiança. Diego, de 5, perguntava todos os dias quando a mãe voltaria. Michele, com apenas 2 anos, agarrava-se às roupas de quem a pegasse no colo. Fui a tutora responsável pelo caso e sabia que a situação era mais grave do que parecia. 3 irmãos, ainda tão pequenos, abandonados sem qualquer chance de reconciliação familiar. Por determinação ética e emocional, o Juizado da Infância e Juventude iniciou imediatamente a busca por uma família que pudesse adotar os 3 juntos. Durante meses, fizeram entrevistas, divulgaram perfis, conversaram com casais habilitados, mas a resposta era sempre a mesma. 3 crianças, e tão pequenas. Não temos condições. 2 até vai, mas 3 não dá. E a diferença de idade é grande. Deve ser difícil. Enquanto isso, Felipe e Diego ouviam conversas pelas portas entreabertas. O medo crescia dentro deles como uma sombra. Você acha que vão separar a gente, Felipe? Diego perguntava quase todas as noites. Não vão. Eu não deixo, respondia Felipe, tentando parecer forte. Mas a voz tremia. A única que não compreendia a gravidade era Michele, que apenas chorava ao sentir a tensão dos irmãos. Eu tentava acalmá-los. Meus amores, isso é para que vocês tenham uma chance de vida. Vocês vão ser amados, vão ter casa, escola, carinho. Mas Felipe, entre soluços, sempre respondia: eu só quero ficar com eles. Nada tocava mais o meu coração do que aquelas lágrimas silenciosas. Após 8 meses de buscas frustradas, o juizado tomou a decisão mais dolorosa. Os irmãos seriam separados para aumentar as chances de adoção. Como tutora, precisei dar a notícia. Meus queridos, vocês vão ter que ir para famílias diferentes. Mas isso não é o fim. É o começo de uma nova vida. Vocês precisam ser fortes. Felipe desabou. Diego chorou até perder a voz. Michele chorava porque os irmãos choravam. E foi assim, entre lágrimas e promessas infantis de reencontro, que o destino começou a desenhar suas linhas paralelas. A primeira família interessada foi um casal do interior do Mato Grosso do Sul, Antenor e Lourdes, criadores de ovelhas e donos de uma pequena fazenda. Lourdes, estéril após complicações obstétricas na juventude, sonhava com uma menina. Quando viu Michele pequena, de cachinhos escuros e olhar assustado, a tomou no colo como se a tivesse esperado por toda a vida. Essa é a minha filha. Eu sei. Para a menina tímida e meiga, seria um mundo completamente novo, silencioso e protegido, mas também solitário no início. Antenor sorriu.
simples e tímido, e assinou os papéis. Na hora da despedida, Michele foi levada nos braços, enquanto Felipe e Diego gritavam: "Devolve ela! Ela é nossa irmã! Não leva ela!" Quando ela partiu, Felipe e Diego tentaram alcançá-la nos corredores do orfanato, chorando e suplicando. Aquele foi o primeiro rompimento. Mas a porta da sala fechou, e o primeiro pedaço da família se perdeu. 1 ano depois, quando já tinha 7 anos, Felipe recebeu a visita de um casal de Salvador, Marcelo e Tânia, ele bancário e ela dona de casa. Eram pessoas sérias, estáveis, que buscavam um filho para completar o lar. Marcelo era calmo, culto, paciente. Tânia era afetuosa, organizada, determinada. Felipe tinha energia, rebeldia e uma tristeza silenciosa que os tocou profundamente. Durante as entrevistas, Tânia segurou sua mão e disse: "Nós queremos cuidar de você. Queremos te dar uma nova chance." Felipe, com o coração partido pela saída da irmã, aceitou em silêncio, mas antes de partir, abraçou Diego com força. "Eu vou te achar, tá? Eu prometo." Diego apenas chorava, sem conseguir falar. 2 anos depois, Diego, agora com 7 anos, também continuava esperando. Era educado, estudioso, gentil. Mas cada família que chegava parecia procurar outra criança. Até o dia em que apareceu um casal de Florianópolis, Eduardo e Patrícia, donos de uma pequena microempresa de produtos plásticos. Eles haviam perdido um bebê recentemente e buscavam preencher o buraco que a perda deixara. Quando viram Diego, tão doce e tão inteligente, sentiram imediatamente uma conexão. "Podemos conhecê-lo melhor?" perguntou Patrícia. O processo foi rápido. Diego encantou-os com educação e curiosidade. Parecia um menino que só precisava de uma chance para florescer. No dia de sua partida para Santa Catarina, Diego segurou uma pequena caixa que lhe entreguei. Aqui dentro estão lembranças dos seus irmãos. Fotos, desenhos. Nunca esqueça quem você é. Ele me abraçou com força, emocionado e agradecido. E então, partiu. O quarto dos 3 irmãos permaneceu vazio por semanas. 3 camas arrumadas, 3 armários, 3 histórias interrompidas. Chorei sozinha ao apagar a luz pela última vez. Sabia que havia feito o que era necessário, mas também sabia que nunca esqueceria os 3 pequenos que chegaram juntos e partiram separados. O orfanato de Nazaré abrigou os 3 irmãos por meses, mas a história deles começara muito antes da separação. Entre os 3, Felipe sempre fora o mais inquieto, o mais atento aos sinais silenciosos da casa em que crescera. Mesmo muito pequeno, ele percebia o que outros adultos preferiam ignorar. O casamento dos pais era frágil, instável, feito de cacos de silêncio e discussões abafadas. Foi Felipe, ainda com 4 ou 5 anos, quem primeiro notou o olhar perdido da mãe e o cansaço crescente do pai. Foi ele quem começou a sentir medo antes de Diego e Michele. Ele sabia sem entender que havia algo errado naquela família que começava a se desfazer em silêncio. Essas percepções precoces moldaram seu comportamento. Felipe era impulsivo, temperamental, rebelde. Tinha explosões de raiva, mas também chorava escondido. Era um menino que queria proteger os irmãos, mas não sabia proteger a si mesmo. Cada um dos irmãos, desde pequeno, já mostrava quem seria no futuro. Felipe era o instável, um observador ferido. Vivia atento, desconfiado, sempre pronto a reagir à menor frustração. Tinha dentro de si uma mistura de coragem e medo, que o fazia desafiar o mundo antes que o mundo o machucasse. Diego era o racional, o prestativo. De raciocínio rápido, inteligente e organizado, era quem ajudava a manter as pequenas tarefas da casa em ordem quando os pais ainda estavam juntos. Arrumava brinquedos, recolhia o lixo, ajudava a dar água para Michele, uma criança que parecia ter nascido com o coração voltado para o cuidado. Michele era meiga, porém tímida. Trouxe do nascimento um silêncio profundo. Talvez porque já veio ao mundo em meio aos conflitos que levariam ao fim da família.
Era doce, carinhosa, mas se assustava fácil. Tinha aquele olhar assustado que busca abrigo e raramente encontra. Essas diferenças só se intensificaram no orfanato, onde cada um reagiu de forma distinta ao abandono. Felipe se revoltou. Diego tentou ser forte. Michele se fechou. Mas para crianças tão pequenas, o futuro é apenas uma palavra distante. O que doía era o presente, mergulhados no medo e na insegurança que o abandono provoca. A adoção de Felipe trouxe um destino incerto, talvez perigoso. Felipe foi adotado pelo casal Marcelo e Tânia, dedicados e amorosos, ele bancário e ela dona de casa, uma vida simples, mas honesta. Queriam dar ao menino uma nova chance de vida. Mas havia um obstáculo invisível: o bairro onde viviam. Era uma região afastada, marcada pela infraestrutura precária, violência e falta de segurança. Assaltos eram frequentes e havia constantemente operações policiais tentando conter o avanço de grupos paramilitares e milícias que tentavam estabelecer domínio. A polícia fazia o que podia e às vezes fazia pouco. O Estado nunca foi plenamente presente ali, e as pessoas viviam sob constante sensação de ameaça velada. Para um menino como Felipe, já rebelde e desconfiado, aquele ambiente era um terreno fértil para conflitos. Marcelo e Tânia tentavam protegê-lo, mas a cada esquina havia uma tentação, um risco, uma influência negativa. E no fundo do coração, Felipe ainda carregava a ferida primordial, a perda da família original e a separação dos irmãos. Depois da separação, o tempo começou a agir como age sobre todos os traumas da infância. Não cura, não apaga, mas amortece. Os 3 irmãos seguiram caminhos tão diferentes que pareciam trilhar universos distintos. E enquanto cresciam, as lembranças que tinham uns dos outros transformavam-se lentamente em um eco distante, algo entre sonho, memória e saudade. Levado ainda pequeno para o bairro afastado onde viviam seus pais adotivos, Felipe encontrou um ambiente que plantava medo e desafio em todas as esquinas. O lugar era simples, apertado, marcado por confrontos diários entre policiais e grupos armados. As ruas eram escuras onde as crianças eram advertidas para não brincar. Vizinhos que desapareciam sem explicação. Olhares desconfiados, murmúrios, gritos repentinos e sirenes que marcavam a rotina, como o toque de um relógio macabro. Para Marcelo e Tânia, era o lar possível, diante de todas as dificuldades financeiras e limitantes com as quais conviveram a vida toda. Sonhavam com muito mais, porém a realidade se mostrou uma rotina de sacrifícios e medo. Para Felipe, era o solo perfeito para que sua rebeldia germinasse. Nos primeiros meses, ele até tentou ouvir os conselhos, seguir regras, ser um bom filho. Mas o ambiente ao redor era mais forte, foi aos poucos minando e transformando o garoto, tornando-o frio e indiferente às mazelas ao seu redor. A luta ali era pela sobrevivência, dia a dia. Havia meninos mais velhos que pareciam fortes, respeitados, livres. Havia homens que andavam armados como se isso lhes desse poder sobre o mundo. E havia um Felipe ferido, solitário, que nunca compreendeu por que fora abandonado, sentindo um vazio que jamais seria preenchido. Enquanto Diego e Michele aprendiam a viver, Felipe aprendia a sobreviver aliciado pela marginalidade. Marcelo e Tânia tentaram tudo: reforço escolar, conversas longas, atenção e até castigos moderados. Nada parecia alcançá-lo. Felipe não era mau, era somente muito machucado, e o bairro sabia usar isso a seu favor. Por outro lado, a vida de Diego seguiu o caminho oposto. Eduardo e Patrícia eram carinhosos, mas também muito organizados. Acreditavam que uma criança deveria ser exposta ao máximo de aprendizagens possíveis, e Diego era o menino perfeito para isso. Ainda no primeiro ano em Florianópolis, foi matriculado na natação, para disciplina e saúde, judô, para foco e autocontrole, inglês, porque queriam que ele tivesse acesso ao mundo e informática, porque perceberam sua curiosidade natural por tecnologia. Era como se o casal tivesse encontrado uma pedra bruta e decidido lapidá-la com cuidado e dedicação. Diego absorvia tudo com facilidade. Tinha raciocínio rápido, excelente memória e uma vontade silenciosa de fazer o melhor sempre.
Mas havia algo mais profundo empurrando-o para frente, algo que nem ele compreendia conscientemente. A esperança de um dia encontrar os irmãos. Era como se ele acreditasse que, se tornasse alguém importante, visível, capaz, poderia ter as ferramentas para resgatar as peças perdidas de sua infância. Os anos passaram, e a lembrança de Felipe e Michele tornou-se difusa, como fotos esquecidas numa gaveta. Mas o vazio, esse continuava lá. Michele também teve uma sorte melhor. Na fazenda de Antenor e Lourdes, no Mato Grosso do Sul, Michele cresceu envolvida em cuidados e tranquilidade. Apesar da simplicidade da vida rural, seus pais adotivos faziam questão de proporcionar-lhe conforto e estrutura. Tinham uma funcionária que a levava e buscava da escola. Garantiam livros, roupas, brinquedos e tudo o que ela precisasse. Davam-lhe um lar pacífico, calmo, onde nunca faltava carinho. Michele era tímida, falava pouco e se assustava fácil. Mas era também extremamente meiga, com um sorriso delicado que aparecia quando menos se esperava. Na escolinha da cidade, conseguiu fazer algumas amizades. Era querida pelos professores, que a achavam educada e gentil. A infância de Michele foi marcada por simplicidade, mas também por segurança emocional, algo que nenhum dos 3 irmãos havia experimentado antes. E como Diego e Felipe, ela também guardava uma vaga lembrança do que fora um dia uma família. Um cheiro, uma voz, um abraço pequeno, mas nada nítido, nada que se pudesse segurar. O tempo começava a apagar. Enquanto Diego subia, Felipe caía. Enquanto Michele se recolhia, Diego se expandia. E enquanto Felipe se revoltava contra tudo, Michele aprendia a lidar com sua timidez, e Diego aprendia a se fortalecer emocionalmente. Eles ainda eram irmãos, mas apenas no passado. Um passado que cada ano tornava mais distante, mais diluído, mais difícil de reencontrar. E, no entanto, uma linha invisível continuava unindo os 3. A mesma linha que, anos depois, faria Diego iniciar a maior busca de sua vida. Os anos passaram, e a infância dos 3 irmãos deu lugar à adolescência, cada um em seu canto do país, cada um moldado pelo ambiente que o cercava. Enquanto Felipe absorvia o pior das ruas de Salvador, Diego florescia como um prodígio em Florianópolis, e Michele crescia sob a proteção silenciosa dos campos do Mato Grosso do Sul. O tempo afastava seus caminhos, mas não apagava completamente o que os unia. A transformação de Diego ao longo da adolescência foi impressionante. Com disciplina, inteligência e uma curiosidade insaciável, ele se tornou não apenas um excelente aluno, mas um ponto de apoio para todos ao redor. Na escola, seus colegas o procuravam sempre que surgia uma dificuldade. Em matemática, pois Diego explicava com paciência. Em física, ele desenhava esquemas no quadro. Em inglês, ajudava com pronúncia, exercícios e traduções. Em informática, montava pequenos programas, ensinava lógica, desmontava e remontava computadores. Os professores o admiravam. Os colegas o respeitavam. A direção via nele um exemplo. Era comum ouvir: "Pergunta pro Diego." Ele sabe. Com esforço e dedicação, Diego tornou-se fluente em inglês antes mesmo dos 15 anos. Assistia filmes sem legenda, lia artigos científicos, participava de fóruns online e já treinava com professores particulares os detalhes de pronúncia e vocabulário avançado. Enquanto muitos adolescentes pensavam em carros, festas e namoros, Diego sonhava alto. Morar fora do Brasil, trabalhar em tecnologia, construir uma carreira internacional. E sabia que era capaz. Mas havia algo que ninguém sabia. Todas as noites, antes de dormir, Diego repetia silenciosamente a mesma promessa: "Quando eu crescer, vou encontrar meus irmãos." Essa esperança, ora nítida, ora distante, era sua chama interna. Às vezes parecia apenas uma lembrança pálida da infância. Outras vezes, uma dor profunda e presente. Mesmo que Felipe e Michele tivessem se tornado quase fantasmas em sua memória, Diego carregava a certeza de que um dia os reencontraria. Talvez não soubesse seus rostos. Talvez não soubesse seus destinos.
mas sabia que não desistiria. Enquanto Diego brilhava em Florianópolis e Felipe se perdia nas ruas de Salvador, Michele vivia o processo delicado de tornar-se adolescente. Michele era bonita, muito bonita, com traços suaves, pele clara que queimava no sol do campo e um sorriso tímido que aparecia raramente, mas quando surgia, chamava a atenção. Aos 13, 14 anos, Michele começou a atrair olhares dos meninos da escola rural. Era discreta, mas sua beleza natural se destacava mesmo sem esforço. Apesar da timidez, ela tinha consciência disso. Sabia que despertava interesse e isso a confundia, pois não tinha autoconfiança suficiente para lidar com o novo universo que se abria. Sua timidez ainda era forte. Ela tinha dificuldade de iniciar conversas, evitava grupos grandes e muitas vezes preferia ficar sozinha lendo ou desenhando. Mas Michele era inteligente e tinha uma maturidade surpreendente para sua idade. Ela sabia que precisava enfrentar esse bloqueio e começou a se esforçar. Antenor e Lourdes percebiam as mudanças de Michele e apoiavam cada passo. Levavam e buscavam Michele em festas de colegas próximos. Incentivavam que ela tivesse amigas e participasse de atividades. Elogiavam suas atitudes, suas notas, seu comportamento. Davam espaço, mas também proteção. E Michele, com o tempo, começou a florescer. Professores e familiares sempre comentavam: Michele é diferente, tem cabeça boa, é calma, responsável. Ela tomava decisões com cuidado, refletia antes de agir. Demonstrava empatia e sabedoria incomuns em adolescentes. Era como se dentro dela houvesse uma alma antiga marcada pelo trauma, mas guiada pela bondade. E embora não lembrasse claramente dos irmãos, carregava no fundo do peito uma sensação de que faltava algo. Um pedaço dela que havia ficado para trás sem nenhuma explicação. O tempo seguia seu curso implacável, enquanto Felipe se perdia cada vez mais nas sombras de Salvador e Michele continuava sua jornada silenciosa no interior do Mato Grosso do Sul. Diego avançava para um futuro brilhante e promissor. Aos 28 anos, Diego já havia concluído sua graduação em Tecnologia da Informação, trabalhado em empresas respeitadas no Brasil e se destacado pela capacidade técnica e inteligência analítica. Seu currículo chamava a atenção, sua disciplina impressionava. Seu inglês impecável o tornava competitivo no mercado internacional. E foi então que a oportunidade surgiu da maneira mais inesperada. Uma empresa de tecnologia com sede em Toronto, parceira direta do Google em diversos projetos globais, analisou o portfólio de Diego e o convidou para integrar a equipe de desenvolvimento e infraestrutura digital. Foi uma proposta irrecusável. Salário muito acima da média, plano de carreira sólido, qualidade de vida extraordinária, possibilidade real de atuar em projetos internacionais e, finalmente, a chance de viver no exterior, sonho que carregava desde a adolescência. Diego aceitou sem hesitar. A mudança para o Canadá foi uma das transições mais marcantes da sua vida. Toronto era organizada, limpa, culturalmente rica e profundamente acolhedora com imigrantes. Ele se adaptou com facilidade. Encontrou um bom apartamento, fez amigos rapidamente, tornou-se peça fundamental na empresa e passou a trabalhar diretamente em soluções tecnológicas usadas pelo Google. Era a vida que qualquer profissional da área sonharia. Mas, dentro dele, havia algo que nenhuma conquista preenchia. Mesmo vivendo em um dos melhores países do mundo, com estabilidade e reconhecimento, Diego ainda carregava um buraco profundo, um buraco que tinha nome, mas não rosto. Felipe, Michele. Ele não sabia onde estavam. Não sabia se estavam vivos. Não sabia se eram felizes, se tinham família, se precisavam de ajuda. Mas sabia que queria encontrá-los. E sabia que era sua responsabilidade tentar. Agora, com autonomia financeira, maturidade e recursos, Diego percebeu que não havia mais desculpas. Era hora de fazer o que carregava consigo desde a infância. Foi num domingo, olhando pela janela do apartamento enquanto a neve caía silenciosa, que Diego tomou a decisão que mudaria tudo. Ele iria encontrar seus irmãos. Custasse o que custasse. Levasse o tempo que levasse. Fosse para onde fosse necessário. A busca começou de maneira obsessiva,
Ele chamava de necessária, mas no fundo, sabia que estava disposto a ir além do razoável. Solicitou documentos antigos ao juizado da infância. Entrou em contato com assistentes sociais aposentados. Tentou rastrear famílias adotivas por meio de registros públicos. Contratou advogados para acessar informações restritas. Criou algoritmos para rastrear nomes em bases de dados. Cruzou informações em redes sociais, obituários, certidões, processos antigos. Ligou inúmeras vezes para órgãos públicos do Brasil. Era um trabalho quase investigativo, feito com precisão de analista, coração de irmão e teimosia de quem nunca teve escolha. Alguns meses depois, ele conseguiu os primeiros indícios sobre Michele. E pela primeira vez em muitos anos, Diego sentiu que o passado poderia ser alcançado novamente. A busca insana não iria parar. Não até que ele encontrasse os dois. Não até que cumprisse a promessa silenciosa que carregava desde menino. Eu vou reunir nossa família de novo. A busca de Diego por seus irmãos já consumia meses de investigação intensa. Entre documentos antigos, dados espalhados pela internet, conversas com funcionários públicos e rastreamentos complexos, um nome começou a aparecer cada vez mais frequentemente. Michele Antunes da Silva. O sobrenome não era o mesmo, mas os registros coincidiam com a idade, a data de adoção e a região rural do Mato Grosso do Sul. Diego sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez desde a infância, havia uma pista concreta. Depois de muitas tentativas, finalmente conseguiu um telefone doméstico. Ligou. A chamada foi atendida por uma mulher serena, com voz doce. Alô? Diego quase perdeu a fala, mas se recompôs. Boa tarde. Eu falo com a Michele? Um silêncio longo, desconfiado. Quase dava para ouvir o tremor do outro lado da linha. Sim, é ela. Quem está falando? Diego respirou fundo. Aquele momento era maior do que ele. Meu nome é Diego. Sou Diego Santos. Eu acho que nós somos irmãos. Do outro lado, o mundo pareceu parar. Depois de alguns segundos, Michele começou a chorar. Não era um choro desesperado, era um choro de reconhecimento, de alívio, de algo que o coração dela sempre soube, mesmo sem lembrar claramente. Eu não estava sozinha. Diego voou para o Brasil algumas semanas depois. Encontraram-se no pequeno aeroporto da capital sul-mato-grossense. Michele chegou tímida, nervosa, segurando a alça da bolsa com força. Diego, por outro lado, tremia emocionalmente, tentando não desabar. Quando finalmente se viram, algo inexplicável aconteceu. Um abraço natural, instintivo, profundo, como se os dois tivessem esperado aquele momento a vida inteira. Michele chorou no ombro do irmão, e Diego, que sempre foi forte, finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu achei você... Eu sabia. No fundo, eu sempre soube que você existia. A partir daquele instante, nada seria como antes. O carro avançava pela estrada de terra batida que levava à fazenda, e Michele, ainda enxugando discretamente as lágrimas, tentava organizar sentimentos que nunca havia dito em voz alta. Diego dirigia devagar, lançando olhares gentis, atento, paciente como se temesse quebrá-la com qualquer palavra. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era denso, carregado de décadas. Até que Michele respirou fundo e começou. Diego, nem sei como explicar, mas eu sempre me senti incompleta. Ele a olhou, convidando-a a continuar. Eu cresci em um lar bom, sabe? Meus pais adotivos sempre foram carinhosos. Nunca me faltou nada. Mas havia um vazio, aqui. Ela tocou o peito com a ponta dos dedos. Quando eu era criança, eu sonhava muito. Sonhava com 2 meninos, mas os rostos eram embaçados, como se estivessem atrás de um vidro sujo. Eu acordava assustada, sem entender por que me sentia tão triste. Diego apertou o volante, com o coração apertado. Ela estava lembrando deles mesmo sem lembrar de verdade. Antenor e Lourdes sempre diziam que era normal, que os adotados às vezes sentem saudades do que nunca viveram.
Eu acreditava. Mas com o tempo esse sentimento não passou, só se transformou. Transformou em quê? Diego perguntou suavemente. Michelle sorriu de maneira triste. Em solidão. Eu sempre fui muito tímida. Sempre tive medo de não ser suficiente. Medo de ser abandonada de novo. A palavra abandonada cortou Diego por dentro. Mas você nunca foi abandonada por culpa sua. Ele murmurou. Michelle o interrompeu com delicadeza. Eu sei. Hoje eu sei. Mas criança não sabe disso. A criança cresce achando que não foi amada o bastante. Ela engoliu seco. Mesmo quando os meninos da escola começaram a olhar para mim, mesmo quando comecei a fazer amigos, eu sentia que era tudo frágil demais. Como se eu tivesse medo de existir. Diego a ouviu com respeito absoluto. Com o tempo, comecei a aceitar quem eu era, a entender minha timidez, a ser mais sociável, a tentar me abrir. Mas sempre havia um eco dentro de mim. Ela virou o rosto para ele. Eu não lembrava o nome, mas sempre soube que vocês existiam. Diego sentiu os olhos arderem. Ela sorriu de leve, tímida como sempre. E agora eu sei que não estava louca. Eu tinha irmãos. Vocês eram reais. Você nunca esteve sozinha, Michelle. Diego respondeu com a voz embargada. Michelle respirou fundo, como se estivesse tirando um peso que carregou por toda a vida. Eu não sei por onde começar. Não sei como ser irmã, mas eu quero aprender. Diego sorriu emocionado. A gente aprende junto. Ela baixou o olhar e confessou o que guardava desde o primeiro instante da ligação. Diego, eu tive medo de te conhecer. Medo de você não gostar de mim. Medo de você ver quem eu sou e ir embora também. Ele estacionou o carro à beira da estrada e segurou as duas mãos dela com firmeza. Eu esperei esse momento minha vida inteira. Eu nunca vou embora. Michelle desabou em lágrimas silenciosas, lágrimas diferentes, leves, libertadoras. E pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu algo que nunca havia sentido de verdade: pertencimento. Ambos acertaram um novo pacto: encontrar Felipe. Diego já tinha algumas pistas e que poderia levá-los a encontrar o irmão perdido. Após passar dias com a família de Michelle, a sensação foi de que sua própria família tinha aumentado. O relacionamento entre os irmãos Diego e Michelle era maravilhoso. Combinaram várias ações para tentar achar o irmão, e Diego voltou ao Canadá. Michelle e Diego se falavam todos os dias e trocavam todas as novas informações que surgiam sobre o irmão Felipe. Já sabiam que Felipe estava morando em Salvador, o que era verdade. Já tinham o seu nome em mãos. Precisavam apenas descobrir seu endereço. Porém, haviam suspeitas de que nem tudo estava bem com o irmão desaparecido. Enquanto Diego e Michelle reconstruíam silenciosamente o elo perdido da infância, um destino completamente diferente se desenhava para Felipe, um destino sombrio, violento e sem retorno. Felipe, desde muito jovem, havia sido moldado pelas ruas perigosas de Salvador. A falta de estrutura, o ambiente dominado por milícias, traficantes e confrontos constantes, e a dor profunda de ter sido arrancado da família biológica, criaram nele uma ferida que nunca cicatrizou. Aos 16 anos, já servia como olheiro. Aos 17, começou a transportar armas. Aos 18, já participava de pequenos assaltos. E aos 20, era braço direito de um dos chefes do tráfico local. O menino rebelde e ferido agora era um marginal temido, conhecido por sua ousadia e pelo sangue frio que desenvolveu para sobreviver. Com o tempo, Felipe tornou-se estratégico, articulado e completamente envolvido na estrutura criminosa. Sabia organizar rotas, esquemas, negociações, fugas. A polícia o classificava como um alvo prioritário, e ele, por sua vez, acreditava que não tinha mais nada a perder. Aos 29 anos, Felipe já era considerado o segundo traficante mais procurado de Salvador. Estava marcado e sabia disso. Os dias eram vividos como se fossem sempre os últimos. As noites, sempre cercadas de tensão. A família adotiva já não sabia dele há muitos anos.
E no fundo do coração, Felipe jamais conseguiu perdoar a vida pelo abandono. Odiava seus pais por terem abandonado os filhos e por ter sido separado de seus irmãos. Odiava a todos que o levaram a ter a vida que tinha, a ser o que tinha se tornado. Nunca entendeu que poderia ter sido diferente se tivesse ido embora dali. Tudo isso virou combustível para sua autodestruição. Numa madrugada abafada de verão, a polícia militar deflagrou uma das maiores operações do ano em Salvador. Foram mais de 100 agentes, helicópteros, viaturas e equipes especiais. O confronto durou horas. Ao final, 34 suspeitos estavam mortos. Era para ser apenas mais uma notícia trágica entre tantas outras na cidade. Mas, a milhares de quilômetros dali, alguém veria aquela manchete e reconheceria, instantaneamente, sua própria dor. Michelle estava preparando o jantar, quando recebeu a notificação no celular. Gostava de acompanhar as notícias brasileiras, um hábito que mantinha desde a adolescência, talvez como forma inconsciente de vigiar um passado que nunca compreendeu totalmente. A tela mostrava: Operação da PM em Salvador termina com 34 mortos. Ela não daria maior atenção até que viu os nomes divulgados no desdobramento da matéria. E ali estava: Felipe M. dos Santos, 29 anos, segundo o traficante mais procurado da capital baiana. Por um momento, Michelle ficou sem ar. O mundo girou. As pernas fraquejaram. O prato caiu de suas mãos e se espatifou no chão. E então veio o som, um grito sufocado, de dor crua, primitiva, rasgada que ecoou pela casa silenciosa. Não, não, meu Deus, não. Michelle ligou para Diego imediatamente, soluçando, incapaz de coordenar as palavras. Diego entendeu tudo no instante em que ouviu o nome Felipe. O celular escorregou de sua mão. Ele precisou apoiar-se na mesa para não cair. O irmão que ele buscara por tantos anos. O menino que ele prometera encontrar. O pedaço perdido da infância. Estava morto. Diego comprou a primeira passagem para o Brasil sem mala, sem pensar, sem raciocinar. Apenas movido pela urgência da dor. Michelle já o aguardava em Salvador. Já tinha falado com o delegado que já tinha confirmado que realmente se tratava de seu irmão. Estava no aeroporto para receber Diego. Quando Diego atravessou o portão de desembarque, os dois correram um na direção do outro como crianças que perderam algo que nunca tiveram, mas que sempre desejaram desesperadamente. Eles se abraçaram e choraram intensamente, soluços descontrolados, abraços apertados, como se estivessem tentando se segurar no único pedaço de família que restava. Era um luto duplo, pelo irmão que haviam acabado de perder, e pela família que nunca puderam ser. O destino havia sido cruel com Felipe. Mas agora, juntos, Michelle e Diego fariam o único gesto possível: dar ao irmão o que o mundo inteiro havia lhe negado, o amor de sua família. Diego e Michelle falaram com policiais, antigos vizinhos, moradores da comunidade onde ele atuava, até com uma mulher que dizia ter sido namorada dele por um tempo. Descobriram que Felipe era inteligente, tinha um charme que facilmente enganava, mas era cruel quando necessário. Era temido, mas acima de tudo, solitário. Nunca confiou em ninguém, nunca mencionou ter irmãos. A dor do abandono o devorou até o fim. Diego e Michelle enterraram o irmão com dignidade, algo que ele nunca teve em vida. Depois de sepultarem Felipe em Salvador e percorrerem tudo o que restava de sua história, Diego e Michelle voltaram ao Canadá trazendo cicatrizes, memórias e uma promessa silenciosa. Eles não se perderiam nunca mais. O passado estava cheio de feridas, mas o futuro, pela primeira vez, parecia oferecer cura. Nunca quiseram buscar seus pais, saber se ainda estavam vivos, onde ou como viviam, confrontá-los sobre o que haviam feito, e muito menos lhes oferecer algum perdão. Seus pais escolheram ficar num passado que deveria ser enterrado. Michelle aceitou o convite de Diego e mudou-se definitivamente para Toronto. De início, tudo era novo. O frio cortante, o transporte impecável, a mistura de culturas,
a língua em todos os cantos e a sensação de estar recomeçando do zero. Mas ao lado de Diego, ela se sentia protegida. Pela primeira vez na vida, tinha um irmão presente, um lar real, um recomeço possível. Em Toronto, Michelle conseguiu emprego como enfermeira no moderno Hospital Maple, referência na cidade. Foi lá que conheceu Daniel, um mineiro de Belo Horizonte que emigrara havia 3 anos e trabalhava como enfermeiro técnico. Daniel tinha o jeito mineiro típico, calmo, bem-humorado, cuidadoso e com um sorriso que transmitia paz. Michelle, ainda carregando traços de timidez e insegurança, encantou-se por aquela doçura que espelhava a dela. Eles se aproximaram devagar, conversando nos intervalos, rindo de diferenças culturais, compartilhando histórias da infância no Brasil. E quando perceberam, já estavam completamente apaixonados. Pouco tempo depois, decidiram morar juntos em um pequeno apartamento próximo ao Lago Ontário simples, aconchegante e cheio de promessas. Enquanto Michelle começava sua nova vida amorosa, Diego também descobria algo que nunca havia experimentado: amor maduro, rápido e arrebatador. Conheceu Sarah, uma engenheira canadense, durante um projeto colaborativo entre empresas de tecnologia. Ela era inteligente, direta, divertida, independente e absolutamente encantada com a sensibilidade de Diego. Eles namoraram 3 meses, mas a intensidade parecia de anos. Diego, acostumado a planejar tudo com lógica, surpreendeu a todos. Casou-se com Sarah em uma cerimônia íntima, na primavera, em um parque repleto de flores brancas. Não era impulso, era certeza. Logo depois, nasceu Alexa, uma menina de olhos expressivos e sorriso fácil, que rapidamente se tornou a luz da família inteira. O que antes era dor, virou memória. O que era memória, virou força. E a força, finalmente, virou família. Os 2 irmãos que sobreviveram ao abandono, à separação e ao trauma, agora construíam um legado totalmente diferente, com jantares aos domingos, risadas na sala, passeios no inverno para ver as luzes de Natal, celebrações brasileiras improvisadas, churrascos no quintal do apartamento de Diego, visitas dos pais adotivos do Brasil e um amor familiar que jamais tiveram na infância. Diego tornara-se um marido dedicado e um pai amoroso. Michelle, uma mulher plena, realizada, consciente de sua força. Daniel, seu parceiro, sabia cuidar de suas vulnerabilidades como quem segura um cristal precioso. Sarah acolheu a história de Diego como parte dela mesma. E a pequena Alexa crescia rodeada por amor sem limites. Em alguns dias silenciosos, Diego e Michelle ainda pensavam em Felipe. Não com culpa, não com revolta, mas com a certeza de que, se ele tivesse encontrado o mesmo amor que eles encontraram dentro e fora de si mesmo, talvez o destino tivesse sido outro. Ainda assim, Felipe seguiria fazendo parte da história, não como ferida aberta, mas como um capítulo que ensinou aos 2 irmãos sobreviventes o valor de permanecer, de amar, de reconstruir. E assim, a dor virou história. A história virou força. A força virou família. E a família finalmente virou futuro. Essa foi uma história de amor em que, apesar de todos os obstáculos, o amor prevaleceu. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima história. Até lá!